Aqui estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, falando com as professoras Daniela Marte Barros, professora da FURG de Rio Grande, presidente da Sociedade Brasileira de Neurociência e Educação, que é exatamente o tema desse congresso aqui do Cinep na PUC. Nesse momento o Coffee Break vocês imaginem 2.600 pessoas em várias ilhas de abastecimento ali com os acepipes e a bebida, enfim. A professora Fernanda Antoniolo Rames de Carvalho, também da FURG, são nossas convidadas nessa conversa. Professora Daniela Marte Barros, é fácil, é difícil fazer o professor entender a neurociência, não? Não acho que não é uma questão de ser fácil ou difícil. Acho que eu partiria um pouquinho um degrau mais abaixo. O professor que tem paixão pelo que faz, aquele que brilha o olho quando ele quer ensinar, ele vai em busca de. Então, acredito que esse professor tenha vontade de aprender assim, assuntos novos, enfim. Então, é alguém com quem é fácil dialogar e colocar o que se sabe hoje em dia e qual a ajuda que a neurociência pode dar. A professora Fernanda colocou muito bem, nós não temos a pretensão de resolver nada, nem vamos resolver nada. Mas talvez um melhor entendimento pode usar, porque aquilo que a gente não conhece, a gente também não pode usar bem, ou talvez fazer, enfim. Então, quanto melhor a gente conhecer, a gente pode talvez ter opções de escolha. Eu diria isso. Sim, pois é, porque toda vez que a gente fala em cérebro humano, né, é um mistério. Assim, aquilo, por muitos anos, o cérebro humano foi uma caixinha fechada, ele não sabia o que tinha dentro, imaginava o que tivesse. Mas o desenvolvimento foi tão grande do conhecimento que hoje, até de forma bem popular, as pessoas arriscam a falar até a terminologia da neurociência, né? Neuropsiquiatria, neuropsicologia, neuroquímica, não é? Enfim, as pessoas já começam a entender. Eu recentemente tive uma isquemia relativamente leve e o médico foi tão capaz de me explicar o que havia acontecido e quais as consequências, enfim, que eu entendi. Hoje, até mesmo quando alguém me pergunta o que tu teve antes que eu também falava em isquemia, o cara ficou todo torto e não consegue caminhar, enfim, essa coisa. E aí tu começa a explicar como é que funciona, o que houve, quais as consequências, aquilo tudo. E aí o mistério do cérebro humano hoje está mais fácil de ser entendido, vocês entendem, não? Olha, acredito que sim. Você é da área de comunicação e imprensa, deve perceber que em vários veículos de comunicação, sejam eles jornais, revistas, programas de rádio, de TV, estão justamente colocando em voga esse assunto. Né? Às vezes alguns mais populares, outros menos populares, mas existem muitas formas desse assunto chegar ao povo. Né? Claro que ainda não chega em todos, mas já está muito mais popularizado esse assunto. Sim. Em jornais de circulação corrente, jornais diários, sempre sai alguma coisa de neurociência, pelo menos uma vez por semana. Nas revistas também de circulação semanal, sai alguma coisa de neurociência. Nas revistas um pouco mais científicas, mas ainda que tem uma abordagem, né, que daria para um público-alvo maior, também saem assuntos ligados à neurociência. Então, é um assunto que está se popularizando cada vez mais. Importa aqui ressaltar que, inclusive, bombom serenata de amor, naquelas mensagens que tem dentro da embalagem, trazem questões neurocientíficas, explicando como funciona o beijo, como funciona o rubor, né? A palpitação, todas as questões neuroquímicas ligadas à emoção, e isso é neurociência. Pois é impressionante isso, o programa né? Fantástico, também que vai apresentar o seguinte, realmente a descoberta do cérebro é uma coisa maravilhosa, porque a pessoa vai descobrindo que tudo tem relação, que ele realmente é o centro de comando, a usina de comando de tudo, né? E aí a importância da mídia realmente, e a importância desses conhecimentos chegarem à população em geral, porque conhecer neurociência é conhecer como a gente funciona, né? Então, também importante, e tivemos a oportunidade de fazer lá em Rio Grande, palestra com pais. Trazer os pais para a escola e conhecerem como seus filhos funcionam, não é? E aí nós temos questões atreladas a sono, aluno vespertino, aluno matutino, e essas questões, uma vez compreendidas também pelos pais, permite essa aproximação.
Interessante. Essa aproximação. Melhor viver, né? Melhor conviver. Tá certo. Bem, eu queria agradecer, e gostaria muito de continuar a nossa conversa com as professoras Daniela Marte Barros e Fernando Antoniolo Ramos de Carvalho, que terão a oportunidade de mostrar tudo o que não puderam dizer aqui no programa. Amanhã, né, professora? Amanhã. A que horas a palestra? Amanhã nós teremos uma conferência conjunta na primeira horário da manhã. Primeiro a professora Fernanda Antoniolo, em seguida eu falando sobre memória, aprendizagem e comportamento. Muito bom. Obrigado, professor, foi um prazer. Obrigada, Tico. Especialmente a nossa querida Zona Sul lá. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, obrigado. Aí nós vamos ao intervalo e já voltamos aqui sim conversando com o palestrante de sucesso dessa manhã, Léo Freiman, um grande comunicador. Já voltamos. Muito bom, já recebendo aqui no programa o palestrante de há pouco, o psicólogo Léo Freiman. Vai nos falar um pouco dessa sua experiência como professor. Ele é paulista, professor em São Paulo, publicou um livro que hoje está servindo de referência para muitas escolas lá em São Paulo e no Brasil. Doutor Léo Freiman, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo bem, prazer. Eu fui assistindo assim, frames da palestra, né? Aqui no telão. Gostei muito, é um bom domínio de palco para gente que é comunicador, sabe que falar para 2.000 e tantas pessoas é complicado, porque a maioria está longe do visual direto do palestrante, das suas expressões, né? Mas foi muito bem, muito aplaudido. Tem duas coisas que ajudam demais, né? A beleza da mulher gaúcha ajuda muito, né? A beleza da mulher do sul encanta e anima um pouco mais. Quer dizer, na verdade o palestrante prestava mais atenção no público do público nele. Ajuda, é verdade. E também essa causa que a gente abraçou hoje, você comentou de um livro, na verdade são 12 livros. 12 livros. Um para cada ano escolar, a partir da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do médio. Doutor Léo? Baseado nos conhecimentos novos da neurociência e da psicologia para a construção do projeto de vida de um aluno. A gente trabalha com 3 eixos: autoconhecimento, escolha profissional e empreendedorismo e educação financeira. E esse empreendedorismo e educação financeira atinge quais as séries? Todas as séries, tem todos os anos esses 3 eixos. Desde o primeiro ano escolar, o aluno já precisa aprender sobre mesada, sobre consumo consciente, sobre a importância de guardar sua roupa e não desperdiçar, não quebrar um brinquedo, sobre como reutilizar as coisas. Então a educação financeira tem que começar na primeira série escolar e vai até o terceiro ano do médio. Mas que interessante, eu não, sincero, bom, a gente não é obrigado a conhecer tudo, né? Claro, que está acontecendo. Tem algum canal, site, blog? É bem fácil, chama opee.com.br. OPE é a sigla de Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo. .com.br. E aí a gente trabalha, isso é interessante, com os alunos ao longo de um semestre ou de um ano. O educador é da própria escola, então pode ser um professor de matemática, de história, o orientador, pode ser um professor de ciências, e na educação básica é o professor da classe, e ele é capacitado e trabalha dentro da sua realidade, com um livro didático para cada aluno. Essa coleção, ela está à disposição em livrarias? Ela está à disposição. Você compra toda junto ou um por um? Você pode comprar para uma série. Tem escolas que começam com o ensino médio, outras começam com o fundamental e vão aumentando o número de séries. E o interessante é que, como eu comentava há pouco, a gente começou assim pequeno, com 12 escolas, e hoje a gente está com quase 100 escolas, desde escolas da prefeitura, temos escolas de risco, escolas de periferia, até escolas top de linha de regiões do país inteiro. E o resultado tem sido bom? Maravilhoso. Eu estava comentando há pouco com o presidente aqui do Cinep que eu, como autor, fico encantado quando eu entro num blog. Nós temos um blog que chama vitrineope.blogspot.com, e lá tem depoimentos que a nossa equipe de jornalismo e pedagogia visitam as escolas para ver o resultado do trabalho. E alunos dizendo: eu passei a me dar melhor com meus pais, eu passei a gostar de estudar, eu passei a entender melhor meus amigos, eu passei a gostar de mim. Porque a gente trabalha o projeto de vida por esses 3 eixos, mas fundamentalmente a saúde mental, a saúde emocional, a qualidade de vida, o gosto por compartilhar, todos esses valores que a gente tanto sente falta, a gente vai lá e constrói junto com esse aluno. Por isso tem que ser desde cedo.
Por isso tem que começar na base do ensino fundamental, para que ele chegue no ensino médio querendo oferecer, querendo contribuir para a sociedade. Mas esse é um problema que a educação brasileira vivia. Nós, durante muitos anos, fomos ensinados a ser empregados, né? E essa ideia que eu estou sentindo é no sentido de que a pessoa vá gerenciar a sua vida, que seja empreendedor, que busque as oportunidades. Eu próprio, da minha geração, sou um homem de 62 anos, a gente foi ensinado assim, vai fazer escola técnica, que tu vai trabalhar na Embratel, vai trabalhar na CRT, que as empresas vai trabalhar na CE e coisa e tal. Nós éramos ensinados a ser empregados, né? Nunca ninguém nos disse, não, vai lá ser patrão, né? Exato, e era o mundo da segurança. Nós ensinamos para os alunos a diversidade, não só a diversidade de personalidades, estilos, valores e gostos, para que os alunos saibam conviver, a diversidade das carreiras. Então a gente mostra todas as carreiras, tudo que tem que fazer e como uma se relaciona com outra, né? Por exemplo, você é jornalista, mas você tem que se relacionar com outros comunicadores, com profissionais de marketing, com psicólogo, entrevistar filósofo, quer dizer, toda a profissão está interrelacionada com tantas outras. E da mesma forma, o aluno conhece as carreiras mais voltadas a concursos públicos, a ser empreendedor, a ser um prestador de serviço ou a ser um executivo numa empresa, porque tem pessoas que querem prestar um concurso e ter estabilidade, outras querem ter um negócio próprio, outras querem fazer uma parceria e prestar serviço para fora do Brasil, outras querem ter um consultório, e cada pessoa tem que refletir que projeto de vida, que estilo de vida ela quer, as vantagens, as consequências, os lados negativos de cada carreira, para que ela faça uma escolha autêntica e que tenha uma chance real de sucesso. E o que é sucesso? Felicidade, remuneração e participação na sociedade. Pois é, interessante, brilhante realmente, porque eu acho que isso vem preencher esse vazio que a escola pública ou a educação trazia, te larga no mundo, né? E muitas vezes um jovem escolhe uma profissão e vai descobrir, às vezes, o próprio pai, a influência do pai, tem que ser advogado, porque o teu pai é advogado, para quem eu vou deixar o meu escritório? Perfeito. O cara tem uma vontade louca de ser filósofo, professor de letras, né? Exato. E às vezes não tem nem coragem de dizer, pai, não é assim, eu não quero isso, né? E muitas vezes os próprios pais ou professores não sabem que hoje um filósofo trabalha no Google, fazendo mapeamento, não sabe às vezes que um geógrafo hoje pode trabalhar no Facebook para ajudar a ver como relacionar o Facebook com o Twitter e criar as redes de relações sociais. Hoje tem a área de nanotecnologia, hoje tem a área de geologia, meteorologia, design de games, hoje tem o mundo das mídias sociais, o mercado para mulheres, mercado da terceira idade, o mercado GLS, hoje tem o mercado financeiro com N soluções para as pessoas mais maduras. Então, o que nós temos que fazer é mostrar a diversidade, as oportunidades a partir da mais tenra idade, para que o aluno queira primeiro apostar na vida. Ao invés de se perder no álcool, se perder nas drogas, se perder na violência, ele fala assim, não, eu quero viver bem porque eu tenho valor. Eu tenho valor e o meu valor está em fazer o outro perceber que tem valor. Porque o que é um bom médico? É o que cura. O que é um bom professor? É o que educa. O que é um bom comunicador? O que encanta seu ouvinte. E o valor está no outro, não está na gente. Pois é. Interessante agora essa expressão sua, a busca da felicidade, né? O quanto a escolha correta da profissão nos faz felizes, né? Exato. Porque às vezes o sujeito ouve, o fulano está ganhando tanto dinheiro assim, e tu não. Sim, mas e ele é feliz? Exato. Eu sou feliz. E o outro, exato, será que ele é feliz ganhando esse monte de dinheiro? Será que ele, grande empresário, não tinha vontade de pintar um quadro e coisas, sair com a mochila pelo mundo, né? Às vezes tem uns que encaram isso aí e vão mesmo, né? É verdade. Então. Por isso até é muito comum hoje os grandes empresários tirarem um ano sabático, um período para se refletir. Até porque, João, antigamente se escolhia uma carreira, era uma e acabou. Era um casamento e acabou, era uma casa e acabou. Hoje a gente vive muito mais, a gente tem muito mais novos interesses e a gente está no mundo da autogestão, em que cada um vai construindo as suas competências, seus estilos, suas possibilidades. E um jovem hoje numa carreira que não tem um desenho claro, por exemplo, artes, bota um desenho no YouTube, pinta quadros, usa do próprio YouTube para mostrar seus trabalhos, como ele pinta, ele consegue às vezes em um ano ter mais sucesso do que outro que entrou numa carreira mais tradicional, entre aspas. E todos os estudos sobre felicidade, posso falar desde o Eduardo Gianetti, com o livro Felicidade,
Richard Sennett com o livro A Cultura do Novo Capitalismo, todos os estudos que eu encontrei, o Martin Seligman, que foi presidente da Sociedade Americana de Psiquiatria, todos os estudos sobre felicidade recaem no estilo de vida e na satisfação pelo significado daquilo que eu faço e não na remuneração em si. Porque se eu trabalho o mês inteiro para ganhar lá, é uma coisa. Agora, se a cada dia eu estou fazendo algo significativo, que importa, que toca, que eu me motivo, o prazer está no cotidiano. Sim. Né? Bem, doutor Léo Freiman fez uma brilhante palestra aqui sobre a formação do projeto de vida dos educandos a partir do contexto escolar, responsabilidade compartilhada entre família e escola. O blog é Vitrine OPEE.blogspot.com e o site é o opee.com.br. Para lembrar, é só botar Léo Freiman no Facebook, é muito fácil de achar. Tá bom, Fico tá lá. muito feliz pela oportunidade. Bem, vou tentar adicioná-lo como amigo no Facebook. Vou ficar feliz, tá bom? Gostoso você e teus ouvintes. Um abração para você que está ouvindo. Muito obrigado, parabéns pela palestra. E tem feito palestra, por exemplo, na área do Sebrae, não? Olha, tem muitas unidades do Sebrae que tem contratado. A gente tem, graças a Deus, tido um trabalho muito bacana no Brasil todo, em parceria com o Sebrae, em parceria com o CIE, em parceria com todas essas entidades que fomentam empreendedorismo, empregabilidade, e onde tiver gente dizendo um sim à vida, é lá que eu vou. Bom, pois é, e tanto quanto puder, vou recomendá-lo para palestras aqui no Rio Grande do Sul, na escola pública, que é uma preocupação muito grande, que a privada tem uma velocidade maior, mas a escola pública precisa disso, né? Com certeza. De dar razão de viver aos seus alunos e aos seus jovens. Onde tem gente, tem vida. Onde tem vida, tem valores para serem lapidados. Eu acho que é nosso dever lapidar vidas. E é a coisa mais inteligente que tem, até porque são esses alunos que vão cuidar da gente daqui a uns anos. Exatamente. Se a gente não preparar as novas gerações, que mundo é esse que a gente vai viver? Tá certo. E aí não adianta chegar no fim da vez e falar, eu podia ter feito. Não, a gente tem que ir lá e fazer. Exatamente. Não se arrependa daquilo que você fez, e sim do que não fez, né? Exatamente. Também, professor, doutor Léo Freiman, muito obrigado, um grande abraço, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado, sai daqui coração cheio. Obrigado, vamos para o intervalo e já voltamos. Aqui estamos de volta da PUC do o 11º Congresso da Escola Privada do Cinep RS. Faltam 10 minutos para as 11 horas. Nós vamos até um pouquinho antes das 11, depois tem Atualidades Esportivas primeira edição. Lembrando a você que esse programa tem o apoio da Associação das Transportadoras Turísticas do Rio Grande do Sul, a sua viagem com segurança e qualidade. Você que contribuía com o teto de salário entre os anos de 86 e 2003, tem direito à revisão. Ligue para 32240055, Escritório Rodrigo Germano Luzifer Advogados. Sim Saúde RS, saúde nossa categoria também faz. Porto Web, o provedor de acesso de Porto Alegre. E não esqueça, amanhã, sexta-feira, é dia do Clube Bem Viver das Farmácias Capilé, patrocínio e apoio de EMS, o genérico da Caixa Azul. Nós estamos aqui na PUC, onde está terminando o espaço de coffee break, desse encontro maravilhoso com a temática da neurociência e a educação. Nós tivemos há pouco a oportunidade de conversar com o palestrante desta manhã, psicólogo Léo Freiman, jovem, inteligente, e agora vai começar a palestra Gerações Y e Z, o que ensinam e o que esperam aprender com as demais gerações. A palestra será de Beni Catanante. À tarde, conhecimento, o olhar epistemológico voltado à sociedade contemporânea, com Luci Duró Matos Andrade Silva. Também à tarde, Ciência da Mente, Cérebro e Educação no Mundo e seus recentes achados, com Tracy Espinosa. Essa conferência terá tradução simultânea. E às 8 da noite nós estamos convidando pais, filhos enfim, a escola. Conflitos de situações ou possibilidade de crescimento, José Carlos Caliche. E na sexta-feira, amanhã, o último dia, abre às 8h15 da manhã, Neurociências e Educação, Implicações para o Ensino, com a professora Fernanda Antoniolo Rames de Carvalho.
e também uma palestra conjunta, Memória, Aprendizagem e Comportamento, com a professora Daniele Marte Barros. As duas conversaram com os nossos ouvintes esta manhã aqui. Amanhã ainda, Desenvolvimento Cognitivo na Infância e Juventude, com Esther Miyuki Nakamura Palácios, Transtornos Globais do Desenvolvimento e a Educação, com o Rudimar Riesco. À tarde, para fechar, o evento Neurociências, as relações do professor e do aluno, relações professor-aluno, com André Palmini, Emoções, Competências e Valores para o Educador, com Gabriel Perissé. Este é um evento do Cinep RS com uma importância fundamental para a formação de professores na transmissão do conhecimento de educação e neurociências, um novo olhar. Nós tivemos aqui a assistência técnica do Luciano, e agradecendo a Karine e a Sinara, nossas colegas da imprensa do Cinep. Ao professor Osvino Tolê também, pela gentileza de trazer o nosso programa até esse evento importante, transmitindo aos nossos ouvintes a preocupação que existe por parte da escola privada, com cada vez mais transmitir aos seus clientes e tal, a oportunidade de novos conhecimentos. Professor Osvino, estamos encerrando esse nosso programa especial de hoje aqui, e além de agradecer a gentileza do Cinep de nos convidar, transmitir mais uma vez os nossos parabéns a essa iniciativa. O senhor é um exemplo como educador e como dirigente, porque é um homem que a idade não afeta, é um idoso. Eu não gosto que me chame de idoso, viu, Luísa? Prefiro que me chame de velho, entendeu? Porque ninguém chama o velho continente de idoso continente, né? Professor é realmente uma pessoa com muito entusiasmo com relação à educação e à escola. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado, João Garcia, obrigado, Band, pela presença. Eu tenho a satisfação de entregar a você a revista do Cinep na sua edição 86, que acaba de ser entregue a todos os congressistas, e produção do nosso jornalismo, da jornalista Karine Fernandes. E, enfim, tem uma documentação de todo o trabalho que acontece, o tema central, temática. A pauta central, diálogo mais tolerância sobre menos violência. Exatamente. Como combater a violência escolar. Eu sei que a escola privada, através do Cinep, tem desde logo uma preocupação muito grande com esse tema, e parabéns pela iniciativa. Vai ser muito importante, vou ler, porque também serve de conhecimento para nós. Exatamente. Então a revista tem assim um olhar para essa temática e uma interação a cada edição com uma regional. E, enfim, eu tenho certeza que esse programa que a Band transmitiu daqui diretamente do Congresso deu também a oportunidade não só para o ouvinte ter informações, mas também se situar sobre essas novas demandas da educação. Muito então, bem. Obrigado a você, obrigado à produção, à emissora, enfim, e estamos aí sempre para interagir com vocês. Muito obrigado, e vamos amildar esse contato tanto quanto possível, professor Osvino. Tá ótimo. Tá bem. Por aqui paramos, vem aí Atualidades Esportivas, primeira edição.